Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Vamos aqui responder mais uma questão e hoje a questão é daquelas, olha só a misturada que virou a questão. Uma servidora do meu município está de licença sem remuneração e não está contribuindo. Ela ainda não tem 120 contribuições, logo permanecerá na condição de segurada só por um ano. Agora, ela descobriu que está grávida e a previsão do parto se dará depois do prazo acima citado. Ela pode pagar a contribuição posterior ao último mês que permanecer como segurada e assim ter direito ao salário maternidade. Veja só, por que eu estou falando que é uma salada? Porque aqui está envolvendo regra de regime geral que só vai aplicar no seu município se tiver previsão expressa, tá? E fazendo impondo a obrigatoriedade de exclusão do segurado que está sem contribuição. Vamos lá, primeiro de tudo. O que é essa regra do regime geral que está vindo para cá? É a regra do período de graça. O que é período de graça? É aquele período em que o cidadão é considerado segurado, mesmo não estando mais exercendo uma atividade que o caracterize como segurado do INSS. Aqui é diferente, aqui ela está de licença. Tá? Ela está de licença. Ela não perdeu totalmente o vínculo, ela está de licença. Então, na meu ver, não há que se falar em período de graça nesse caso aqui. O que se tem que discutir é, contribuindo ou não contribuindo de licença, ela faz jus ao benefício, tá? É esse o grande questionamento. E não discutir a aplicação de período de graça. Por quê? Porque o servidor de licença, vamos lembrar, ele perde o vínculo? Não. Ele tem a licença, vamos dizer assim, ela é uma causa de suspensão dos efeitos da relação jurídica dele com o ente federado, tá? Não é o caso de perda de vínculo. Por isso que essa questão de período de graça, a meu ver, não se aplicaria aqui. O servidor pode contribuir no período em que ele estiver de licença? Pode. Ele pode contribuir tanto para o seu próprio regime próprio, tá? Desde que haja lei autorizando essa contribuição, quanto para o INSS, desde que não haja lei determinando que ele contribui para o regime próprio. Isso está previsto lá na Lei 8213, no Decreto 3048. Então, em tese, ela pode ter contribuído para o regime geral. O que ela tem que fazer, se ela fez isso, traz a certidão de tempo de contribuição, a verba, esse período deve ser considerado. Mas, aparentemente, no questionamento, ela não contribuiu para ninguém. Tá? Vamos partir desta premissa. E aí, para partir desta premissa, eu queria lembrar aos senhores que lá na Lei 8.112, mais exatamente no parágrafo 2º do artigo 183, existia uma regra, tá, que previa a desfiliação do servidor federal que saísse de licença sem remuneração e não mantivesse as suas contribuições. Esse parágrafo foi revogado, ou seja, não há mais a regra da desfiliação, tá? Senhores, o que significa isso? Significa que, em tese, o servidor mantém a sua condição de segurado do regime próprio. E por que isso? Porque, além das contribuições, é óbvio, a contribuição é necessária, ela é princípio do regime próprio, mas o primeiro requisito de filiação, nós não podemos nos esquecer de qual é, né? Ser titular de cargo efetivo. Tá? E ela é titular de cargo efetivo mesmo de licença. Tanto é que o Estado, o município, não pode fazer outro concurso para ocupar aquela vaga, porque aquela vaga está ocupada. Então, a meu ver, ela estando de licença e não estando contribuindo, não há impedimento nenhum para a concessão do benefício em favor dela. Por quê? Porque ela continua sendo titular de cargo efetivo. Poxa, Bruno, mas ela não contribuiu. A não contribuição dela pode influenciar no cálculo do salário maternidade dela, mas não pode levar ao reconhecimento da desfiliação dela, a partir do momento em que ela ainda preenche o requisito ou um dos principais requisitos exigidos para a filiação ao regime próprio pelo artigo 40, tá? Então, se ela é filiada, ela tem direito ao benefício sim, ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigado e eu fico aguardando o seu próximo questionamento.